Agora aqui, voltando à aula, né? A obrigação tributária. Então, o que vocês podem entender por obrigação tributária? A obrigação tributária é a relação jurídica na qual o sujeito passivo tem o dever de prestar dinheiro ao Estado ou de fazer ou não fazer ou tolerar algo no interesse da fiscalização de tributos. E o Estado, por sua vez, tem o direito de estabelecer contra o particular um crédito, que é o crédito tributário. Então, nessa relação de obrigação tributária, quem nós temos? Nós temos o sujeito ativo, que é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Quem são essas pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, município e Distrito Federal. É eles que têm a competência de estar exigindo o seu cumprimento. E nós temos o sujeito passivo, que é a pessoa natural, que é a pessoa física, ou jurídica, né? A pessoa jurídica, obrigada ao seu cumprimento. É aquela que tem a obrigação de pagar aquele crédito tributário. Por contribuinte, né? Aqui eu trago para vocês alguns conceitos. Você pode entender que é aquele que tem relação pessoal direta com o fato gerador e pode ser ou não responsável pelo tributo. É a pessoa física ou jurídica, direta. A relação dela com o tributo é direto. Porque eu posso cobrar tributo, por exemplo, de alguém que não tem capacidade plena, né? Ele tem um imóvel e ele está vendendo. E quando ele está vendendo, ele não tem capacidade plena, mas ele é o contribuinte. Vai sair o dinheiro dele, né? Mesmo que ele seja interditado. E quem que vai ser o responsável daí? Aí vai entrar a figura do responsável, que é aquele que é responsável por aquela pessoa interditada que está vendendo um terreno. E por estar vendendo um terreno, ela vai ter um imposto a ser pago, que é o ITBI. Então, o contribuinte é a pessoa. É aquela que tem relação direta com o tributo. O responsável, por sua vez, é aquele que, sem ser contribuinte, não tendo relação pessoal direta com o fato gerador, tem a obrigação de pagar o tributo em razão de determinação legal. Um pai, por exemplo, né, um pai e uma mãe, ele tem, se o filho faz algo que gera o fato gerador de um tributo, ele tem que pagar, ele fica como responsável, mesmo que o filho não pague. Quem fica responsável são os pais por determinação legal. Curador também. Quem fica responsável em fazer o pagamento da pessoa interditada é o curador, é aquele responsável legal por aquela pessoa interditada. E a solidariedade? No direito tributário ocorre quando há mais de um sujeito passível. Então, só ocorre solidariedade. Solidariedade é quando eu tenho as pessoas são solidárias naquele pagamento ou são solidárias naquele recebimento, né? Então, no pagamento, os devedores são responsáveis solidariamente. Os dois são aquelas pessoas que podem ser cobradas, dois ou mais, né? São pessoas que podem ser cobradas pelo mesmo tributo, solidariamente. E no ativo é aquela pessoa que é o credor, aquelas duas ou mais pessoas podem cobrar um determinado débito. No direito tributário só existe solidariedade do sujeito passivo, só do devedor. Então eu só posso ter essa responsabilidade solidária em relação aos devedores. Em relação ao credor não existe solidariedade. Então o credor ou vai ser a União, ou vai ser o Estado, ou vai ser o município, ou vai ser o Distrito Federal. Não tem como eles, um ou mais deles, cobrar o mesmo tributo, tá? E a solidariedade nesse caso permite, né, a solidariedade passiva permite que o ente, que o Estado, possa cobrar qualquer um deles, possa cobrar qualquer um dos devedores. Eu não preciso ter uma ordem desse benefício, não preciso falar assim, mas quem está devendo, na verdade, é X. Não, se é solidário, se é responsável solidário, pouco importa, né, na questão moral ou fática de quem está devendo, né? Se gerou o débito, gerou o crédito por determinação legal e aqueles devedores são responsáveis solidários, o ente pode cobrar quem ele quiser. Crédito tributário, aqui é o valor, né, em si, e o conceito dele significa que é um vínculo jurídico de natureza obrigacional, por força do qual o Estado, que é o sujeito ativo, pode exigir do indivíduo, né, contribuinte ou responsável, que é o sujeito passivo, o pagamento de um tributo. Então, crédito tributário é a obrigação de pagar um tributo, tá?
O crédito tributário se constitui por meio de um lançamento, se chama lançamento, tá? É o termo que se utiliza, que se traduz num ato jurídico administrativo, mediante o qual se declara o acontecimento do fato jurídico tributário, que fato jurídico tributário foi criado pela lei, e o lançamento se faz por um ato administrativo, tá? Podendo ele identificar o sujeito passivo da obrigação correspondente. Então, o que esse ato administrativo vai identificar? Quem é o devedor da obrigação, a alíquota aplicável, qual o valor da alíquota, a forma e formalização do crédito, como que ele é firmado, e estipular os termos de sua exigibilidade. O lançamento, para ele ser tudo isso, ele está seguindo categoricamente e assim detalhadamente o que está previsto em lei, porque o tributo ele não pode ser criado por um ato administrativo solo. Ele é gerado esse lançamento em decorrência de uma lei que criou e já determinou todos esses fatos, tá? A aplicação da lei no momento do lançamento, lembrando que eu tenho uma lei que pode vigorar, né, no começo do ano. Eu publico ela em setembro, mas ela só vai vigorar a partir de janeiro. Então, quando que vai aplicar essa lei, né, o lançamento? A depender da data do lançamento daquele crédito tributário, ele vai ter alguns requisitos para ser aplicado. No que diz respeito à parte substancial, o que é parte substancial? Alíquota, base de cálculo e o fato gerador? Aplica-se a legislação vigente quando da ocorrência do fato gerador. Então, se eu mudo a alíquota de um tributo, quando que eu vou aplicar? Eu posso, estou no ano de 2020, eu posso aplicar para quem já pagou o tributo? Não, eu vou aplicar para quem vai pagar o tributo. Então, é a partir do momento que aquela lei ficou vigente, tá? Não é que ficou em atraso, tá? Não, é a partir do momento que aquele fato vai gerar. O IPI, por exemplo, que é dos produtos, né, que vai ser importado, produtos industrializados, todo produto, toda vez que ele é criado, que ele vai ser realizado a sua venda, né, o comércio dele, ele vai gerar esse imposto. Então, se em janeiro a alíquota era 0,5 e agora em outubro é 0,8, em outubro a alíquota vai ser 0,8, mesmo que em janeiro foi 0,5. É isso mais ou menos que seria essa aplicação do lançamento, né? O lançamento dele é a hora que gera o fato gerador, tá? Em relação às penalidades, aplica-se a lei mais favorável ao sujeito passível. Então, quando eu tenho uma penalidade, eu vou sempre aplicar aquela que for favorável ao devedor. E quanto aos aspectos formais procedimentais, aplica-se a lei em vigor na data do lançamento. Então, na data do lançamento, também na vigência da lei. Ali é do fato gerador e aqui é na data da vigência do lançamento, tá? Crédito tributário. O lançamento se dará por ofício, que é feito por iniciativa da autoridade administrativa, independente de qualquer colaboração do sujeito passivo. Então, não preciso que o sujeito compre uma mercadoria, por exemplo, né? Então, que tipos de lançamentos são esses? É o IPTU, IPVA, né? Quando terceiro, né? Quanto à matéria de fato indispensável à sua efetivação, tá? A declaração é feita em face de declaração prestada pelo contribuinte ou por imposto de renda e ITR. Então, assim, quando eu vou fazer o imposto de terreno rural, eu tenho que fazer uma declaração do imposto. Quando eu faço o imposto de renda, eu tenho que fazer uma declaração de imposto. Então, quando é gerado meu crédito tributário? Quando o contribuinte faz aquela declaração. E por que tem prazo a declaração se não paga a multa? Porque senão as pessoas não fazem a declaração. Por isso que tem a multa, se não fazer. A obrigação é fazer a declaração e feita a declaração gera um imposto, né? Não sei se vocês já experimentaram fazer um imposto de renda, mas é bem interessante você ver ali quanto que você paga. A homologação é feita aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passível o dever de antecipar o pagamento sem o prévio exame de autoridade administrativa. Então, é um tipo de tributo, né, que é o ICMS. O ICMS, quando eu vou fazer um inventário, por exemplo, eu tenho que pagar o ICMS. A regra é que esse ICMS seja pago 60 dias, né, dentro do prazo de 60 dias para mim não pagar a multa da data do falecimento. Que ele falece, eu tenho 60 dias. E não é o fato de eu pagar que já está encerrado o meu tributo, não significa isso.
Significa que eu faço uma declaração, eu pago e peço uma homologação, quando de fato vai estar encerrado o pagamento do meu ICMS, quando a Fazenda homologar o meu cálculo, quando a Fazenda homologar a minha declaração. Se ela não homologar, o que acontece? Ela fala que está divergente aquele montante apurado, né, por mim, e manda corrigir. Aí tem que recolher a correção. Recolheu a correção, volta para ela e aí ela trata e resolve e homologa, né? Então, por homologação é isso. Isenção e imunidade tributária, né? Como vocês sabem, tem situações, né, pessoas ou fatos que causam isenção ou imunidade do tributo. A isenção é definida como forma de exclusão legal do crédito tributário, de forma a afastar a tributação que seria exigido do sujeito passivo. Então, ela é uma exclusão do crédito, né? E afasta essa tributação. Ela decorre de lei, ela pode ser concedida de forma geral ou específica e ela deve ser solicitada pelo sujeito passivo. Então, eu vejo muito isso, por exemplo, isenção de imposto para veículo, né? De carro para pessoas com deficiência. Tem muita gente, meu tio, ele tem uma deficiência há mais de 15 anos e ele poderia usar esse recurso há mais de 15 anos. E ele só utilizou no último carro que ele comprou agora. E ele troca de carro de 2 em 2 anos, mas ele poderia ter reduzido. Pra vocês terem uma noção, é 30% a menos que paga sobre o valor do veículo. Então, uma redução bem grande. E como que consegue essa isenção? Tem que fazer o pedido. Meu tio nunca fez porque ele falou que ele tinha preguiça de fazer. Ele achava um porre. Então, ele nunca fez. É muita documentação, é chato, eu tenho que passar no médico, isso, então ele não fez por conta disso e aí perdeu essas isenções aí, esses direitos que tem, que é de 30%, gente, é quase 30% do valor do veículo do carro. Pessoa idosa com 65 anos consegue pedir isenção de IPTU, né? O município de Jacareí, inclusive, ele tem esse pedido, você pode pedir. Pessoa que não tem renda, baixa renda, não tem nem renda nenhuma, né? Trabalha de bico, não tem proventos, não tem trabalho e quem mora com essa pessoa também não tem condições. Ela pode pedir isenção de IPTU? Ela pode pedir isenção de IPTU. Tem um programa de isenção lá. Então a isenção é algo que eu tenho que pedir e ela só existe decorrente da lei e ela pode ser concedida de forma geral, que é para todos, ou específica para aquele determinado grupo. Em regra, ela é específica. A imunidade, por sua vez, é um instituto constitucional em que limita o poder de tributar do Estado. Então, assim, ele é um instituto, a imunidade foi criada pela Constituição. Então, ó a força dela, tá lá na Constituição. E o que ele faz? O que a imunidade faz? Ela limita o direito do Estado tributar determinados fatos e determinadas pessoas. Ela dá imunidade àquelas pessoas, né? São modalidades de imunidade. A imunidade recíproca, a recíproca significa que a União, os estados e o município não poderá cobrar impostos sobre o patrimônio, renda e serviço um dos outros, né? Então, os entes entre si não têm imposto. Para eles, há uma imunidade recíproca. Imunidade de templo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Igreja não paga imposto, realmente. O templo da igreja, né? O local que ela está, se é alugado, ela paga, mas se é dela, ela não paga. Se a propriedade é dela, ela não paga, tá? Porque isso aí é para favorecer, para fomentar o culto religioso, os cultos, né? Porque nós somos um país laico que não tem uma determinação de uma religião única. Então, é uma forma das pessoas terem esses cultos, terem essas religiões de forma diversificada, né? Então, a proteção aí é a religiosidade, tá? Imunidade dos partidos políticos, fundações, sindicatos, instituição de educação e de assistência social. Essas imunidades, ela vai se aplicar a pessoas jurídicas que atuam dentro dessas atividades, né? Seja um partido político, uma fundação, seja uma instituição de ensino e de assistência social e que não tenha fins lucrativos. Então, ela não tem fins lucrativos para ela poder ter esse direito à imunidade. Tem muito em Jacareí, inclusive, a maioria das escolas particulares é instituto.
Se vocês pesquisarem o contrato social delas, tem um motivo. Por que é instituto? Porque elas não pagam imposto. Porque uma vez que elas são instituto, não pagam imposto e elas falam que são sem fins lucrativos. Criam, inclusive, como sem fins lucrativos, tá? E aí põe cargo para tudo quanto é pessoa. Então os próprios donos trabalham dentro dessas escolas e eles têm cargos, né? A cargo de direção, cargo de não sei o quê, coordenador, orientador e cargo para mais de metro. E eles ganham, né? E o que eles estão ganhando? Salário. Mas na verdade seria uma forma de ganhar o lucro deles daquela instituição. Mas para não gerar lucros e para eles terem essa isenção de imposto e mais um monte de outros benefícios, eles criam dessa forma, né? Então eles têm essa imunidade. Falei sobre esse assunto porque eu fico abismada. Tem muito, gente. Quase todas as escolas particulares em Jacareí são instituto. E eu percebi que em São José não é tão diferente também. Outra imunidade é a imunidade dos livros, que são, né, livros, jornais, periódicos e papel respectivos. O próprio nome já diz, né? Vai abranger esses. Não sei se vocês viram uma hashtag que teve esse mês passado, se não me engano, mês atrasado, né? Salve o livro, uma coisa assim, porque o Guedes disse que ia instituir um imposto para os livros. Nossa, quem gosta de ler, eu amo ler. Eu tenho Kindle, eu tenho um monte de livro em casa, eu sigo booksters para mais de metro, estou sempre atualizada em leitura e eu gosto bastante de leitura. E se realmente de fato fosse ter o imposto, livro é caro. Tem livro que eu compro aí que é R$70. Tem livro que eu compro que é R$5. Mas se fosse instituir o imposto, ia aumentar 15% sobre o produto, né? Sobre o imposto. E isso prejudica não quem está comprando. É lógico que eu ia ficar triste, mas 15%, né? Depender do valor do livro, é uma grana bem alta. E eu que gosto de bastante, acaba me prejudicando. Mas o autor que ia se prejudicar, porque é tão difícil ter uma editora e a editora fica praticamente com tudo. O autor, se recebe 10% do valor de venda do livro, é muito, tá? É muito difícil o autor receber, porque ele tem que pagar a gráfica, ele tem que pagar quem fez o design. Todo o que é feito no livro é distribuído entre quem fez o livro, né? E a editora é a que fica com a maior parte, né? Então, ainda temos essa imunidade do livro, não conseguiu ainda, o Guedes não conseguiu instituir o imposto, então não temos ainda imposto. E temos a imunidade de contribuições sociais, a contribuição para a Seguridade Social, né? As entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas por lei. São as entidades, né? Todas as contribuições sociais que a gente faz para contribuir, empresa principalmente faz, que é aquela responsabilidade social da empresa, para contribuir para empresas beneficentes, não vai incidir imposto. Então, aquele dinheiro que entra não vai incidir imposto. Por fim, a extinção do crédito tributário. Aqui tem algumas hipóteses, né? A principal dela é o pagamento. Pagou o crédito, extinguiu o crédito tributário. A segunda forma é a compensação, que ocorre quando o contribuinte, que é o sujeito passivo, tem o crédito, né, em razão de pagamento indevido, podendo usar esse para compensar o pagamento de tributo existente. Acontece. Às vezes você está lá no imposto de renda, paga um valor. Quando você vê e faz a sua retificação do imposto de renda, sobrou lá R$300 que você pagou. Aí você pode usar esse crédito para compensar outro tributo, né? Então tem essa compensação. A transação, que é um negócio ou um acordo entre as partes, entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, visando o fim do crédito. Isso aqui é o parcelamento, basicamente é isso, né? A remissão e a anistia é o perdão do crédito concedido por lei, acontece. O Bolsonaro, se eu não me engano, aprovou uma lei ou estava na iminência de aprovar uma lei para tirar um débito, para perdoar um crédito tributário, acho que da Igreja Assembleia de Deus. Se eu não me engano, o crédito chega a 1 bilhão ou... não sei. Sei que é muito... para mais de 1 milhão. É muito dinheiro. E houve até uma discussão que, o Brasil está sem dinheiro e ele vai perdoar crédito, dívida de templo, de igreja, né? Porque não é justo, né? Então, somente por lei, concedido por lei. Quando vocês escutarem sobre isso, existe sim.
pode perdoar crédito tributário, contanto que seja mediante lei. A decadência, que é a perda, né, a extinção do direito de constituir o crédito tributário em vista do transcurso do tempo, 5 anos. Prazo de decadência, 5 anos. Então, eu tenho um crédito lá, eu não lanço ele, né, ele tem que ser lançado, eu não lanço e eu perco esse direito de lançar. E a perda, ela se dá em 5 anos, que é a decadência. E a prescrição é a perda do direito de ação em relação à cobrança do crédito do tributo. Então, é o meu direito de executar uma ação. Eu fiz muita ação no comecinho da minha carreira de extinção de execução fiscal por prescrição. Município de Jacareí, antes disso, eu comecei a advogar em janeiro de 2013, que saiu minha OAB em janeiro de 2013. E eu fiz muita ação de prescrição, porque Jacareí ficava parado o anexo fiscal, né, seja por conta do judiciário, seja porque o anexo fiscal do município era bem defasado antes. E não tinha um controle do que se estava devendo, eles perdiam prazo. Então, passava 5 anos, eles cobrava tudo de uma vez, entendeu? Eu tirei muito débito, teve débito aí que a pessoa estava devendo desde 97, foi cobrada em 2012, em 2013, e aí eu consegui fazer ela ter o dever de pagar somente dos últimos 5 anos, né, da data da ação. Então é bem interessante mesmo, isso aqui tem que ficar alerta que tem prescrição de direito de ação. E conversão do depósito em renda, valor depositado para suspender a exigibilidade, né? Ocorre quando o contribuinte perde o processo e convertido em renda, extinguindo o crédito tributário, tá? Então, é decorrente de uma ação judicial, muito difícil acontecer, mas existe. Pagamento antecipado de homologação, né? Esse aqui eu expliquei um pouquinho para vocês, que é o ICMS, né? Quando eu vou lá, faço o recolhimento da declaração do imposto causa-mortes, né? No inventário, e tenho que esperar a homologação. E uma vez feito o pagamento antecipado e já ocorreu a homologação, que é pela autoridade administrativa, né? Em que ratifica expressamente ou tacitamente, que é quando ela não cumpre o prazo de se manifestar sobre aquela declaração, tá? Então, é também uma forma de extinção do crédito. Consignação em pagamento, que ocorre por ação judicial, por iniciativa do sujeito passivo, então por iniciativa do devedor. E consigna sendo-se que a ação procedente, sendo a ação procedente, o valor pago é considerado como pagamento. Então, eu entro com a ação para consignação em pagamento. Se ela for julgada procedente, o que eu paguei naquela ação, que uma ação de consignação em pagamento, eu tenho que fazer um depósito para entrar. Porque eu falo que eu tenho uma dívida que eu estou pagando e aquela pessoa não quer receber. É basicamente isso, a curto explicação, né, em síntese. E é uma forma de você pagar um tributo que, por exemplo, o município não está recebendo. Isso já aconteceu também, já fiz esse tipo de ação. Então, eu entro lá, consignação em pagamento, pago, e aí o juiz vai, pede manifestação do município, no caso, o meu foi município, e o município vem e diz se concorda ou não com aquele pagamento. Se ele não concorda, tem todo lá o procedimento da ação, e se no final minha ação for julgada procedente, aquele pagamento que eu fiz o depósito, ele é considerado a extinção do crédito, tá? Decisão administrativa, que é quando uma decisão, né, pelo ente administrativo da administração pública, seja definitiva e favorável ao contribuindo, extinguindo o crédito tributário. Isso acontece bastante também, porque às vezes a cobrança daquele crédito está errada, ela está indevida. Aí eu vou lá e apresento os comprovantes, né? Isso sem o judiciário, tá? Isso tudo lá no anexo fiscal, por exemplo, do município. Eu pego lá os comprovantes daquela pessoa pagou e falo assim, ó, você tá cobrando, mas ela pagou. E eu mostro aqueles comprovantes. Aí, pelos comprovantes, a própria administração pública pode dar uma decisão, né, com base naqueles comprovantes, extinguindo aquele crédito. Então, por decisão administrativa. Decisão judicial, isso é básico, né? Então, uma ação de cobrança, de execução. Uma vez pago, extingue o crédito tributário. Dação em pagamento de bens imóveis, que eu acho que no comecinho da aula eu expliquei que era a única forma, né, que o tributo é em moeda, né, o valor que possa exprimir,
E a regra é que seja pago em dinheiro, né? A não regra é quando ocorre a transferência de um imóvel em nome do contribuinte. Ele vai transferir um imóvel para pagar. Aqui em Jacareí aconteceu com o Trianon. O Trianon ali do centro, que é o Educa Mais Centro, ele é uma forma de pagamento de imposto. O Elvira também. Aquele prédio que agora é o Educa Mais São João, foi uma forma que o Elvira achou de pagar os impostos que ele não tinha pago. O Trianon também foi uma forma que ele achou de pagar os impostos que não havia pago. O SAI tá com um novo prédio, fica atrás ali onde é o estacionamento do Promovale, ali naquela rua de trás, onde entra pro estacionamento. Tem um prédio lindo, lindo, eles fizeram em vidro, fizeram horta vertical, né, que é aquelas plantas que caem, é lindo o prédio. Aquele prédio foi dado também em pagamento de imposto. Então, existe essa dação em pagamento em razão de bens imóveis. Por fim, nós temos a dívida ativa, né? A dívida ativa, ela é uma dívida tributária, né, e proveniente de crédito dessa natureza. Ela é regularmente inscrita na repartição administrativa competente, né, do órgão competente, e depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, né? Então, às vezes eu tô cobrando um crédito e ele já foi vencido, mas eu tô cobrando. Se lá na decisão final decidir que aquele crédito é devido e é cobrado, o esgotamento dele é a partir dessa decisão, tá? Para ocorrer a inscrição é necessário que a entidade administrativa, né, seja que o crédito tributário esteja regular e definitivamente constituído, que se tenha esgotado o prazo fixado para o seu pagamento, né, ou decisão final proferida em processo regular. Deve-se realizar em livro próprio, então a entidade, o ente, né, a administração tem um livro de registro de dívida pública, né, dívida ativa, e deve lá a inscrição ter os termos da inscrição da dívida ativa, tá? E uma vez inscrita, ele deve emitir uma certidão de dívida ativa. Essa certidão você consegue tirar no nome do CPF, CNPJ de qualquer pessoa através do site da União, do Estado e do município, tá? Tem como tirar. Com essa certidão de dívida ativa, ela torna-se essa certidão, ela é um título executivo extrajudicial, pelo qual o poder público, né, que é a administração pública, seja do Estado, da União ou do município, pode cobrar o crédito do contribuinte por meio de uma ação executiva. Essa ação executiva, ela tem uma forma regulada já por lei. Ela é uma forma de rito especial, ela é mais rápida, é tudo diferente mesmo, porque eu não vou discutir se o crédito existe, eu vou lá e falo pro juiz, ó, cobra, tá aqui minha certidão de dívida ativa, vai lá e cobra o fulano de tal. Quando chega pro fulano de tal tem 3 dias para pagar. Se ele não pagar, o processo corre, né? Agora, se ele se defender, mas eu já paguei metade, ele junta os comprovantes, aí tem que reformular aquela dívida ativa e aí vai cobrar só aquilo que tá devendo, tá? Então isso acontece também. Deixei aqui para vocês, esse aqui é do CNJ Oficial, tá? No Facebook, eles também têm Instagram, se vocês gostam de saber de direitos, fica a dica aí, eu acho que eu já passei do Senado, e agora eu trago para vocês do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele fez esse desenho aqui, eu acho legal para ficar visível para vocês, né, sobre dívida ativa, e aqui ele traz aqui, né, o que acontece quando o seu nome é inscrito na dívida ativa. Acontece as cobranças que são reforçadas, né, que é por meio da execução fiscal, né? É um processo judicial, né? Pode ser instaurado, então uma vez que eu tenho a certidão, aquele processo judicial pode ser instaurado. Os empréstimos bancários ficam indisponíveis, então você não consegue mais fazer empréstimo bancário quando você tem uma dívida ativa inscrita. E o seu nome passa para a lista de cadastro informativo de créditos não quitados, o CADIM. O CADIM também, quando você tem seu nome inscrito lá, você não consegue passar em processo de licitação. Então, ele é uma forma também de bloquear. Então, ninguém quer ter, quem mexe, um bom administrador não quer ter uma dívida ativa inscrita. E se existe uma coisa que se parcela, gente, é tributo. Tem coisa que a Receita Federal parcela em 60 vezes. Já vi gente pagar R$24 por mês de imposto. Porque de uma dívida que ficou lá atrás em 60 vezes, entendeu? Então, assim, tem como resolver. Vocês que são administradores, tem como parcelar, tem como negociar, tem como resolver.
Bons estudos para vocês, a aulinha é essa, deixei algumas questõezinhas, acho que são 4 questõezinhas. Semana que vem vai ser nossa última aula, que vai ser a aula de Direito do Trabalho. Eu vou fazer de tudo para postar ela na segunda-feira, para vocês já assistirem. E vou ver de fazer um pequeno questionário de revisão para vocês, né, tá? Bem simples, bem básico, para que vocês possam estudar para a prova, que sem ser a quinta que vem, que é dia 21, eu acho, 22, é na outra semana, tá bom? Bons estudos, tchau, tchau!